Bom dia, hoje são 27 de outubro de 2016, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Este, o 10º vídeo da série é Jesus Nunca Voltará. Estou mostrando aqui, de forma incontestável, com apoio na própria Bíblia cristã, Novo Testamento, estou mostrando a fantasia, uma das fantasias do cristianismo, que é a volta de Jesus à Terra, o retorno de Jesus, o Filho do Homem, não é isso? Muito bem. Mostrei aqui, nos vídeos anteriores, passagens no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, correto? Muito bem. Em todos os demais evangelhos, a mesma coisa se repete. Em Marcos, principalmente em Marcos e Lucas, porque são evangelhos sinóticos. Então, o que mostrei aqui sobre a fantasia religiosa à volta de Jesus, nos textos de Mateus, a mesma coisa se repete em Marcos e em Lucas, correto? Essa fantasia aí de que Jesus voltará. Mostrei aqui que o cristianismo prega essa volta de Jesus porque é uma religião apocalíptica. Religião apocalíptica é aquela que prega o fim dos tempos, o fim do mundo. Uma guerra cósmica entre as forças do mal e as forças do bem. As forças do mal, Deus para os cristãos, e as forças, ou melhor dizendo, desculpe-me, as forças do bem, Deus para os cristãos, e as forças do mal, Satanás para os cristãos. Mostrei aqui de forma clara que os cristãos primitivos e todos os cristãos são apocalipsistas, aguardam o retorno de Jesus, que obviamente nunca virá. João Batista previa o fim dos tempos para sua época, como mostrei aqui, não é? Jesus previa a volta do Filho do Homem para sua época, não é isso? Em vários textos aqui mostrei isso. O apóstolo Paulo também previa o fim do mundo para sua época, o retorno ali, o Filho do Homem voltando para resgatar vivos e mortos. O apóstolo Paulo também defendia essa fantasia aí para seu tempo, e é o que vou mostrar aqui agora. Agora estou saindo do livro de Mateus, estou entrando aqui nas cartas, nas epístolas do apóstolo Paulo aos cristãos. Vou trazer aqui um exemplo em Tessalonicenses. Ali o apóstolo Paulo faz mais uma carta aos cristãos da igreja situada em Tessalonicense, tá? Das igrejas em relação aos Tessalonicenses. Então vamos aqui mostrar no quadro. O quadro é Jesus Nunca Voltará. Aí, o 10º vídeo, né? Muito bem. Na primeira epístola, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ele aqui mostra que era também um apocalipsista, esperava o fim dos tempos, o Filho do Homem descendo pelas nuvens com os anjinhos tocando trombetas, e que o apóstolo Paulo esperava esse retorno do Filho do Homem, de Jesus, para seu tempo também. Tanto é que ele pensava que ia ver o Filho do Homem descendo pelas nuvens com seus próprios olhos aí. Vamos ler aqui o que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 a 17. Escreve assim o apóstolo Paulo aos cristãos da igreja cristã, aos Tessalonicenses.
Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, veja aqui, o apóstolo Paulo, aguardando aí para seu tempo a provável vinda do Filho do Homem. Nós quem? O apóstolo Paulo e os cristãos ali, tessalonicenses, né? Para quem ele estava fazendo a carta. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E continua o apóstolo Paulo. Depois, nós quem? O apóstolo Paulo e os cristãos tessalonicenses, para quem o apóstolo Paulo estava escrevendo esta carta aqui. Nós, os vivos, veja aí, ó, o apóstolo Paulo pensava também que iria ver com seus próprios olhos, ainda em vida, o Filho do Homem, Jesus, descendo nas nuvens dos céus aí, acompanhado pelos anjinhos, né? Muito bem. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, e aí vai a mesma coisa. Então você vê aqui que o apóstolo Paulo acreditava que iria ver, ainda vivo, iria ver com seus próprios olhos o Filho do Homem descendo pelas nuvens, ali acompanhado pelos anjinhos. Muito bem. O apóstolo Paulo, obviamente, nunca conheceu Jesus. Quando ele escreveu isso aqui, Jesus já havia morrido há muitos anos. Muito bem. Veja agora a fantasia aqui também do apóstolo Paulo. Ele diz: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quem acreditava nisso? Que Jesus havia morrido e havia ressuscitado? Os cristãos, apenas os cristãos. É por isso que o apóstolo Paulo coloca aqui, ó, se cremos, ou seja, já que nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, só eles, os cristãos, acreditavam nisso, né? Nessa fantasia aí, de que Jesus havia morrido e havia ressuscitado. Então o próprio apóstolo Paulo mostra aqui que isso é uma crença deles, dos cristãos. Pois bem, assim também diz o apóstolo Paulo que Deus trará em sua companhia, ali quando o Filho do Homem descer, né? Os que dormem. Os que dormem aqui não é o cara que dorme. No caso aí, na lenda de Mateus, eu já mostrei aqui, que o José, o pai de Jesus, dormia muito, né? Era um cara dorminhoco. Ele dormia, aí aparecia um anjinho. Mas não, aqui essa expressão, os que dormem, são as pessoas que estão mortas, né? E nem existem mais, né? São cadáveres, na verdade, né? Isso aqui mais uma loucura da doutrina cristã, que eu vou explicar isso aqui, e que assombrava muita gente naquela época, e vou explicar isso depois. Mas os que dormem aqui são as pessoas, os cristãos, que já morreram, correto? Muito bem. Veja aqui o apóstolo Paulo, né? Muito bem, vamos aqui. Ele diz, ó, ora, ainda vos declaramos, ou seja, o apóstolo Paulo e outros líderes da igreja cristã declaram aí aos cristãos tessalonicenses: ora, ainda vos declaramos por palavra, veja aqui, por palavra do Senhor, isto, nós, eu, apóstolo Paulo, e vocês, cristãos tessalonicenses, nós que estamos vivos, haveremos de ver o Filho do Homem descendo pelas nuvens. Ele mostra aqui. Então veja que o apóstolo Paulo está dizendo aos cristãos tessalonicenses que Jesus, por palavra do Senhor, que Jesus prometeu que
retornaria, que o Filho do Homem desceria pelas nuvens, acompanhado pelos anjinhos. Isso aí foi uma promessa de Jesus, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, que os cristãos devem confiar nas palavras de Jesus, porque o Filho do Homem vai descer mesmo pelas nuvens. Então, veja aqui agora a ilusão religiosa cristã. O apóstolo Paulo, repito, pede aos cristãos tessalonicenses que acreditem na palavra de Jesus, quando disse que o Filho do Homem desceria pelas nuvens. Ora, como já disse, quando o apóstolo Paulo escreveu isto aqui, Jesus já havia morrido há muitos anos. E para quem viu os textos aqui de Mateus que eu mostrei, para seu tempo, Jesus, quando estava vivo, isto aqui estou falando não na história, nas lendas do Novo Testamento. O próprio Jesus prometeu que voltaria, não foi? Ele disse, Jesus, por exemplo, que o Filho do Homem desceria pelas nuvens, acompanhado pelos anjinhos, para seu tempo. Quando Jesus estava preso lá no Sinédrio, apanhando bastante, ele disse ao sumo sacerdote Caifás, ele disse que desde aquele momento o Caifás iria ver com seus próprios olhos o Filho do Homem descendo pelas nuvens, acompanhado por anjinhos. E Jesus morreu, e o Caifás não viu o Filho do Homem descendo pelas nuvens. Jesus também, lá no seu tempo, quando estava vivo, Jesus aqui prometeu aos 12 discípulos, inclusive a Judas Iscariotes, que seria seu traidor na lenda bíblica. Jesus prometeu aos 12 discípulos que o Filho do Homem haveria de descer naquele tempo pelas nuvens, e que os 12 discípulos, cada um, iria se sentar em um trono e iria julgar as tribos de Israel. E o que aconteceu? Jesus morreu e os discípulos não viram o Filho do Homem descendo pelas nuvens. E os discípulos não se sentaram em trono algum e muito menos julgaram as tribos de Israel. Hoje as tribos de Israel não existem mais. Os discípulos não existem mais. Percebeu como aí, mais uma vez, o Filho do Homem pregado por Jesus, a descida do Filho do Homem, não se concretizou? Jesus também disse, como mostrei aqui, aos seus próprios discípulos, que alguns deles, dos 12, uns 4, uns 5 discípulos, iriam ver com seus próprios olhos, ainda vivos, a descida do Filho do Homem nas nuvens. E como vimos, nenhum discípulo viu o Filho do Homem descendo pelas nuvens. Mas aí, uma promessa de Jesus que não se concretizou, porque aqui eles realmente tinham essa fantasia de fim do mundo, os cristãos. E o apóstolo Paulo aqui parece até que nada sabe sobre aquilo que está, não é? A gente viu depois, né? Sobre aquilo que ocorreu ali enquanto Jesus estava vivo. Jesus sempre falhando em relação à chegada do Filho do Homem. E o apóstolo Paulo aqui escreve como se nada daquilo tivesse acontecido, né? O que está gravado nos próprios evangelhos. Muito bem. Portanto, aí você vê que o apóstolo Paulo era mais um apocalipsista. Pregava o fim do mundo, com Jesus ali, o Filho do Homem, descendo pelas nuvens, acompanhado por anjinhos, tocando trombetas, e que o Filho do Homem iria julgar vivos e mortos. E que o apóstolo Paulo acreditava que ele iria ver o Filho do Homem descendo pelas nuvens, ainda vivo. E o que aconteceu? O apóstolo Paulo também morreu e não viu o Filho do Homem descendo
pelas nuvens. Portanto, aí mais um vídeo incontestável de que os cristãos eram apocalipsistas, os primitivos, e até hoje. Cristãos aí são apocalipsistas, pregam essa fantasia aqui que nunca vai se realizar. Jesus nunca voltará. Vou terminar agora com Elvis Presley cantando Suspicious Minds. When going that way, I can't look in, because I love you too much, baby. Why can't you see, oh no, what you done to me, and I don't believe yesterday. We can together, and suspicious minds. We can arrange a dream, and suspicious minds. Somewhere follow, and I know, that is but say hello. Thank you very much.